Olá, senhor. A gente vai iniciar a nossa apresentação aqui do trabalho de EB, que é eu, Lucas Oliveira, Felipe Ricardo e o Matheus Carvalho. A gente vai começar mostrando então a execução do nosso trabalho do GA em JavaScript, comparando com a execução da nossa conversão aqui para Swift. Start, Swift, comparando então os resultados após a conversão, temos aqui então os quatro mesmos scripts, mostrando que após a nossa conversão os resultados permaneceram corretos. Scripts com as operações aritméticas, em que o resultado foi 15,6. Daí aqui a nossa sintaxe de resolução aqui de exibição é o código, a árvore, a amostragem do objeto da árvore e a resposta. Que aqui é a aquisição de uma variável com essa equação também, e um chora, que é o nosso nome para o nosso output. Aqui então do segundo arquivo, que o resultado era true e aqui também deu true, com optional e array, porque é a metodologia líquida das variáveis do Swift, que é um double opcional, e nosso parâmetro lá que a gente recebe nessa função é um array. Aqui é o script de lógicos que tinha como resultado false e também retornou false para esse código aqui. Que os métodos com os nossos nomes que resultava em 5,33 também aqui resultou em 5,33. E aqui acabou, e aqui tem mais o que? O nosso script do if ternário, que é o que a gente vai começar mostrando na nossa explicação, então, que foi a nossa última coisa que a gente implementou após muito tempo convertendo o código todo para Swift, foi a última coisa que a gente implementou, mas vai ser a primeira coisa que a gente vai mostrar, que é o que então? O if ternário a gente fez com essa sintaxe. Uma condição, se for verdadeira, executa essa expressão, e se for falsa, executa a expressão que é depois destes dois pontos, que aqui no caso, o A recebe 12 e o B recebe 3, 12 é maior que 3, então executa 12 vezes 3, que tem como saída então 36. E aí então o que a gente teve que fazer para implementar esse ternário? Primeiramente no token 1, declarar aqui o operador ternário separador, que é o ponto de interrogação dos dois pontos. E aí no treeExp, declarar a estrutura para o if ternário, aqui, ternary conditional, que é composto pelo quê? Pela condição, pela expressão se for true e pela expressão se for false. Na sintaxe de Swift, que vai ser explicada com maior detalhe depois, com N, porque pode ser qualquer tipo da expressão da árvore, e self, que é ao invés de this, mas vai ser explicado melhor depois. Implementado aqui no TreeExp Printer também, para printar aqui a árvore de expressão, visit ternary condition, que a gente seguiu a sintaxe dos outros tipos de árvore também, que imprime a ação dela ou o nome, e os seus elementos seguintes, que no caso aqui é a condição, expressão se true, expressão se false. E tá, implementado o token 1, TreeExp Printer, que não precisou ser feito nada, method map também não. No crawl code apenas foi adicionado a leitura do código e se encontrou o token de operador, o token de separador adiciona esse token no array. Só isso no crawl code. E a maior lógica foi feita no crawl tokens, que após ter o array de tokens, quando encontrado então um operador de ponto de interrogação, que essa condição do if ternário foi adicionada logo depois do assign, que é a aquisição, que é o que menos tem precedência em relação a todo esse resto, né? Mas tem mais precedência que uma aquisição. Então esse foi o local que foi adicionado em toda a cascata da lógica do crawl tokens. Então quando está lendo a expressão, se é encontrado o operador de ponto de interrogação, entra aqui, e aí tudo que já foi lido à esquerda é a condição, e tudo que vai ser lido a partir do ponto de interrogação vai ser a expressão if true. E aí então chama lógico para seguir o resto da lógica da leitura da cascata. Terminou de ler, não encontrou mais nenhum token válido, conforme as expressões abaixo, entra aqui e aí consome até encontrar
o operador de separador, que é os 2 pontos. Aqui é chamado só para garantir que vai encontrar, né? Que vai ser esperado 2 pontos depois do ponto de interrogação. Encontrou, então tudo o que tem entre o ponto de interrogação e os 2 pontos vai ser a expressão if true. E a partir dos 2 pontos, então, vai ser a expressão if false, que é até o final. Então chama de novo a lógica e faz toda a cascata de leitura. Tendo finalizado isso, vai estar em condition, então, a condição, e a expressão if true, a expressão if true, e a expressão if false aqui também cria, então, o objeto da árvore e adiciona a expressão da árvore desse código que vai estar sendo lido e segue adiante, que vai seguir a lógica, então, para imprimir. Seguindo, então, acho que é isso, a explicação do if ternário. E agora, então, a gente vai partir para a explicação das conversões que a gente fez de JavaScript para Swift. E já seguindo aqui no TreeExp, que é onde a gente implementou a estrutura do ternary conditional, conversões que a gente fez nele. Algumas conversões de JavaScript que a gente fez então para Swift aqui na árvore de TreeExp é o quê? As classes tem que declarar as suas variáveis e não só o construtor. A gente declarou como N porque ele pode receber qualquer tipo de qualquer tipo. Não é constructor, é init, required porque é obrigatório. Override aqui a gente utilizou para fazer um toString, um description para exibir dessa forma. Na real a gente não está utilizando. Era mais para se, por exemplo, a gente quisesse debugar aqui, dessa forma aqui. Retorno das classes a gente tem que tipar todos. Ao invés de this é self. Na chamada de cada função a gente tem que declarar o nome dos parâmetros. Parâmetros que eram antes que a gente utilizava parâmetros. Aqui era utilizado para receber mais de um parâmetro aqui. No caso, a gente alterou para receber então um array de parâmetros. E a gente fez uma classe dentro de uma classe com o mesmo nome, para que essas classes aqui dentro pudessem ser estendidas com ela mesma. E aqui o accept, que retorna uma string, que chama esse visit unary reexp lá do treeprinter, que é para imprimir aqui a árvore, conforme cada tipo. Que daí o que teve de diferença? A gente teve que fazer algumas forçações de tipo para não dar erro de tipagem do Swift. Validação se é do referente tipo para entrar aqui, que antes no JavaScript era instance of e em Swift é isso. E vai ser notado em algumas classes Swift no final que a gente faz um type alias, por exemplo, de cada classe com type aqui no final, ou outras coisas, que a gente fez isso para mais ou menos para meter um clean code, para não ficar tipando o resto das coisas com isso aqui e utilizar um nome mais adequado, mais centralizado. O Lucas vai seguir agora então para a explicação das conversões. Certo. Felipe, tu consegue mostrar o token no JavaScript e no Swift? Aqui então a gente tem os nossos tokens, né? A definição dos nossos tokens. Basicamente, a principal diferença, como até o Felipe já comentou no outro arquivo, a gente teve que fazer a declaração das variáveis e os tipos delas. Por exemplo, né, o tipo de um token é num type, a action é uma string, codeline é uma string e o value é n, porque pode ser qualquer valor dos que a gente está trabalhando. De novo, a gente teve que fazer um construtor, só que nesse caso em Swift a gente usou o init, né, fazendo a adaptação, e a gente também adicionou um var description para fazer a visualização desses dados, né, quando a gente quisesse chamar, por exemplo, né, token.description para poder ver os valores. Certo? Acho que a gente pode mover agora para o token enum dos dois lados. Certo? Aqui também onde a gente tem a declaração dos nossos token enuns, nossas classes. Na esquerda,
a gente pode ver que as principais diferenças são que no Swift a gente não usa mais o comando new, né? A gente só instancia a classe token enum, passando o value que a gente quer. Nesse caso, pode ser uma string, um number ou todos os outros valores que nós trabalhamos. Além de palavras, a gente tem os operadores, por exemplo, expoente, divisão, soma, maior, menor, conforme a gente vai baixando. Também vale comentar que, como a gente está usando aqui constantes, a gente está usando let e não var para definir esses valores. Como o Felipe comentou nossa outra classe, aqui a gente também teve que definir uma classe token enum dentro da classe token enum para conseguir chamar ela ali em cima, que a gente está fazendo, né? A gente tem o let output, chama token enum, e a gente tem que fazer então essa declaração ali embaixo para conseguir chamar ela dentro dela mesma e fazer essa atribuição e declaração. Daí só pontuando que no Swift não é necessário fazer exports e imports, porque as classes, variáveis declaradas nos arquivos ficam globais. Uhum. Como a gente pode ver ali no lado esquerdo, no JavaScript, a gente teve as constantes, a gente acabou separando elas em Swift para outro arquivo, constants.swift. Então aqui a gente tem essas fraudes reservadas que o Felipe está mostrando no lado direito. Agora a gente pode ir para o index, posso comentar o index? Uhum. E a representação do index no Swift do nosso lado direito é o main. A gente tem o import foundation, diferente do JavaScript. A gente tem a nossa lista de arquivos que nós estamos lendo. A gente tem, então, ali a partir da linha 5, a implementação da nossa leitura de arquivos, que a gente lê os nossos 5 arquivos, para conseguir identificar as linhas de código, né, que a gente vai interpretar e separar em tokens e distribuir pela árvore. Pode baixar. Uhum. E aqui, então, a gente tem a função, na linha 34, a função de read file. Acho que vale destacar também como é o retorno da função em Swift. A gente tem que fazer aquela transação com a flecha e definir um tipo de retorno, por ser uma linguagem tipada. Então aqui a gente define que o retorno é uma string e dá um return lines com as strings, com o conteúdo dos arquivos em formato de string. O próximo arquivo agora é o tree printer, que a gente pode comentar. Aqui nós temos a tree printer, que é o arquivo que a gente utiliza para printar a árvore. Ela recebe, né, a variável expr, ela recebe a árvore de cada linha do arquivo que a gente está lendo. Então, como a gente pode ver, ele está indicando na direita, ela recebe a árvore correspondente ao A, ao B e depois a equação que foi fornecida. Seguindo, então, a gente tem a inicialização. A gente pode ver que na inicialização ela recebe, né, a árvore, ela passa para o self.expr, passa a árvore que foi recebida. Depois da inicialização, a gente tem as funções para cada tipo de árvore, né? Por exemplo, literal, binário, unário, ternário. E, por fim, lá embaixo, a gente tem na linha 40 a função de parênteses, que é responsável por, então, por chamar a função accept e, a partir daí, seguir cascateando de acordo com o tipo da árvore para fazer a representação correta, né? Como a gente pode ver, ali a partir do AST-tree, a gente tem a representação, chama maior, chama menor, soma e tal. E esses são os grupos que a gente tem determinado, como a gente pode ver ali em cima no... Pode subir um pouquinho, Brenner? Ali no grupo, né? A partir do visiting group, ele define o grupo e define o tipo de print que ele vai fazer. Se é uma soma, se é uma divisão e tal. Então ele vai representando de acordo com a visita e o tipo. Passo agora para o Felipe Ricard, para comentar sobre os outros arquivos. Então, vamos falar sobre o method mapping. Então, o method mapping, quando a gente estava fazendo em JavaScript, a gente usou um mapa mesmo, né? A estrutura de mapa, para criar como se fosse um dicionário de basicamente uma chave, né? Uma chave, um valor. Essa chave sendo o nome do método, né? O nome de acesso. E a função, né? O segundo parâmetro sendo a função mesmo que vai ser retornada, né? Quando for tentar acessar aquele método. Em Swift a gente tentou fazer com um dicionário, né?
funcionário de tuplas, com chave e valor. Porém, como esses métodos, né, têm tipos diferentes, por exemplo, o output pode ter qualquer tipo de entrada e não vai retornar nada, e os outros ali são arrays de números e vão retornar um número. A gente poderia até fazer isso como se fosse tipo, o output method, fazer só para double, mas daí perderia o propósito da linguagem em si, porque a gente teria questão de booleanos, de strings e tudo mais. Então, a gente optou por modificar, não ser mais um mapping, isso, e ser um switch case. Então, muda um pouco a utilização, né? Agora os parâmetros ali, a gente dá um cast, basicamente, desses parâmetros. E é basicamente isso. A gente não tem muito essa questão de manter, né? A gente estava tentando adaptar para a realidade do Swift o que ficava mais interessante naquele momento. A gente tentou usar com closures também, mas acabou não funcionando. Então a gente optou por esse switch case. Partindo agora para outro arquivo, o crawl tokens. O crawl tokens, né, é o nosso arquivo de andar pelos tokens da expressão mesmo. A estrutura dele em si não mudou muito, mas como o Swift é fortemente tipado, tiveram várias coisas que a gente teve que lidar aqui, como por exemplo o fato do opcional. No JavaScript, como tirando essa necessidade de tipos, essa questão de retorno ficava muito mais natural. Aqui a gente teve que fazer o unwrap dos valores opcionais em quase todas as funções. Como pode ver ali, por exemplo, na função assign, a gente tem ali na expressão da esquerda e na da direita, a gente faz o unwrap do expr e do write para que ali a gente, quando chega naquele momento ali, a gente sabe que vai ter aquele parâmetro, né? Se não tiver, vai ter que dar throw em erro mesmo. Então, a gente teve que lidar com isso ao longo desse código aí, por conta disso. De resto, a maioria do código se manteve o mesmo. Pode dar uma passada por ele aí, Brenner, descer um pouquinho. O código basicamente se manteve, assim, não teve uma necessidade de mudança estrutural. Foi quase como se fosse uma tradução 1 para 1. O que mudou de mais diferente, por assim dizer, é o match pattern, que a gente declarou explicitamente como um array o tipo dela, né? Agora a gente tem o tokens ali, que é basicamente um array, o types, aliás, que é um array de token e type, que antes a gente usava o spread operator para pegar todos os parâmetros que viessem e transformar eles em um array. Então isso foi uma mudança, mas de resto assim não teve nada muito significativo, né? Mais essa questão da tradução mesmo. Passando para o próximo arquivo, vamos para o evaluate tree. Esse é outro arquivo que não teve assim também muita mudança de estrutura. A gente indo ali para a questão do evaluate, do método evaluate, a gente utiliza esse hackzinho do sit true para entrar nele. E ali, antes no JavaScript, né, a gente usa o instance of, aqui a gente usa o is, né? E a gente tem algumas coisas que dá para fazer em uma linha ali, por exemplo, no operation ser variable, a gente tem que não dar mais o erro, né? A gente dá um print e mostra ali dá um retorno direto. Mas de resto também é mais uma tradução, como eu mencionei antes, a questão do unwrap e do cast, né? Por exemplo, operation as unary type, operation as assign type. Isso a gente teve que fazer também, como no JavaScript era fracamente tipado, a gente não tinha essa necessidade. Aqui nas actions do Binary Evaluation a gente teve que fazer isso também. A gente usou todos os números, né, na nossa linguagem como double para facilitar um pouco, para não precisar fazer extensões e tudo mais. Então, isso acabou facilitando um pouco nessa tradução. E de resto, a gente teve que fazer essa questão de traduzir para booleano, né? Por exemplo,
O que isso não permite algumas das coisas, como no JavaScript se tinha de validar num true ou false uma operação, né? Um valor ser traduzido para booleano em runtime, né? Isso a gente não tem aqui, que é algo que o Swift pede esse tipo, né? Então, digamos que a gente coloque o valor, sei lá, número 10, a gente não conseguiria traduzir isso para booleano, por exemplo, diretamente. Então, foi uma das pequenas mudanças aí. E de resto, pode descer um pouco mais. A gente não teve mais nenhuma mudança significativa, a não ser a adição, né, da condição ternária. Eu até esqueci de explicar essa adição dessa função nesse arquivo, mas é praticamente fazer o evaluate da condição, da expressão e da expressão, if true, if false, e retornar daí a lógica do if ternário. Se for true, esse, se for false, este. Show. Então, basicamente, são esses arquivos que eu ia apresentar. Agora eu passo para o Matheus. Oi, eu sou o Matheus e eu vou falar, então, o arquivo que sobrou, que é o crawl code, né? Basicamente, deixa eu puxar aqui também. Basicamente, o que foi feito foi, na verdade, não tem muita mudança, a não ser, obviamente, uma tradução, né? Quase que uma tradução literal pro Swift. Ali no começo, a gente tem, então, as declarações das variáveis, né? E a gente tem o construtor, que é o init. A gente tem o self, né? Que é o this, né? Sabemos. Ali no crawl, a gente tem, pode ver o método, o tipo de retorno, que é o token type, né? Que fica ali do ladinho, explícito. No scan for tokens. Basicamente, como dá pra ver, né? Quase igual, quase... Se tu bater o olho, não tem muita diferença, né? É uma tradução literal ali nessa primeira parte, a não ser o que foi adicionado ali, como o Brenner falou, é o token do operador ternário, né? Os dois pontos de exclamação, ou interrogação. Descendo um pouco. A gente tem o isDigit ali, que retorna um tipo booleano. É igual, né? Basicamente. Os métodos, como dá pra ver. Só fazendo uma observação rápida com esse next character aqui, é que, por exemplo, antes, aqui no início dos scan for tokens, ele era utilizado tanto para retornar o próximo caractere e aí retornar ele e incrementar, mas a sintaxe mais não existe em Swift, então o que a gente fez aqui no início foi, ao invés de ter somente isso, a gente pegou o caractere atual e aí a função nextCharacter em Swift está servindo somente para incrementar com mais igual o nextCharacter. Então, todo local que era consumido aqui o nextCharacter, a gente teve que reavaliar para ele ser utilizado só para o incremento e não para mais o retorno também do caractere atual e depois o incremento. Então, você pode seguir, Matheus. Então, no handle string é basicamente uma tradução, a não ser ali o line mais igual a 1, né? E o console error tá com a mensagem ali que string não finalizou com um print, né? A sintaxe do switch no handle string. Aqui só uma tradução mesmo. Mais para baixo foi adicionado um método ali de o substring, se não me engano. Em JavaScript tem uma função nativa que pega substring a partir de um índice inicial e final. E em Swift, como não tem, então foi feita essa função substring para poder pegar o substring hardcoded. Certo, agora que a gente
terminou de apresentar os nossos resultados e como foi o nosso desenvolvimento, acho que o grupo só queria fazer uns comentários, por exemplo, sobre a nossa escolha de JavaScript no trabalho do Grauá, que era para a gente poder ter mais liberdade, utilizar bastante inferência, enquanto no Swift a gente teve vários desafios para trabalhar com essas inferências que a gente não podia utilizar e inserir restrições, né? Antes a gente não tinha várias restrições, e no Swift a gente teve que colocar restrições no sentido de variáveis opcionais, funções opcionais, como trabalhar com esses valores, e boa parte do nosso tempo, basicamente, em cima do trabalho, foi em cima desses detalhes, assim. A gente ficou tendo que mudar essa parte de fracamente tipado para fortemente tipado, com essas restrições de opcional, algumas a gente botava uma variável opcional, e aí o retorno não estava sendo interpretado da melhor forma possível, então basicamente só deixar essas considerações finais que foram as partes que mais chamaram a nossa atenção, né, fazendo essa tradução, né, essa adaptação do nosso código JavaScript para Swift. Certo, Arthur? Abraço, valeu!